Olá a todos e a todas, eu sou Breno Mendes, professor da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás. Esse vídeo faz parte das atividades assíncronas do curso Estágio Supervisionado 1. Nos próximos minutos, farei uma breve exposição de mais um texto da bibliografia do nosso curso. O texto que vamos analisar foi escrito por Bell Hooks e se chama Abraçar a Mudança, o Ensino num Mundo Multicultural. Esse ensaio foi incluído na coletânea Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade. Em linhas gerais, nesse livro, Bell Hooks defende uma pedagogia engajada, a partir da interação entre as pedagogias anticolonialista, crítica e feminista. Ou seja, sua preocupação central é questionar criticamente as parcialidades que reforçam os sistemas de dominação, como o racismo e o sexismo, para que assim o ensino valorize a diversidade cultural. No texto que nós vamos analisar, o nosso foco continuará incidindo na conciliação entre teoria e ensino, um dos fundamentos da nossa disciplina de estágio supervisionado de História. Antes de entrar nos argumentos mais específicos da autora sobre o ensino no contexto do multiculturalismo, eu vou fazer uma breve introdução aos seus argumentos centrais nesse livro Ensinando a Transgredir. E eu sintetizei esses argumentos centrais em 4 tópicos. 1. A educação como prática de liberdade está baseada no pensamento crítico e se contrapõe, se opõe à educação bancária, centrada na memorização de conteúdos, que apenas reforça os sistemas de dominação. 2. A sala de aula deve ser um lugar de entusiasmo e nunca de tédio ou apatia. Aprender deve ser um processo empolgante, lúdico e até mesmo divertido, o que significa considerar a dimensão do afeto e do desejo. 3. O professor não é o único responsável pela dinâmica do ensino. A sala de aula é um espaço comunitário, é uma comunidade de aprendizado. 4. As práticas didáticas não podem ser um esquema fixo e absoluto, mas devem ser flexíveis e abertas às possibilidades de mudanças espontâneas de direção durante a experiência de aprendizagem. Isso implica uma atenção especial às particularidades dos estudantes. Bem, dito isso, vejamos alguns argumentos específicos do ensaio Abraçar a Mudança, o ensino num mundo multicultural. O argumento central da autora nesse ensaio é o seguinte: apesar do multiculturalismo estar em foco atualmente, a inclusão efetiva, o respeito e o reconhecimento às diferentes identidades culturais ainda são insuficientes. Muitos professores têm medo das implicações políticas da educação multicultural, porque eles temem perder o controle da turma e ter a sua autoridade esvaziada, já que a educação multicultural significa que não existe um modo único de abordar um determinado tema, mas sim múltiplas abordagens diferentes. Para respeitar e mesmo para honrar a realidade social e a experiência de grupos não brancos, nós, como professores, precisamos reconhecer: o ensino precisa mudar.
Como nós sabemos, nenhuma educação é politicamente neutra e o ensino de história nunca, jamais é apolítico. Durante muitos anos, a narrativa hegemônica no ensino de história veiculava uma concepção de história que reforçava o racismo, o sexismo e o colonialismo. Apesar de se apresentar como universal, o conceito de história que orientava o ensino refletia uma parcialidade, o ponto de vista da, entre aspas, supremacia branca ao longo do tempo. Isso estava implícito no conceito de história adotado durante muito tempo no ensino. Bem, esses argumentos têm uma implicação importante para o ensino de história e, mais especificamente, para o ensino de história e cultura afro-brasileira, por exemplo. Como professores de história em um mundo multicultural, seria o caso de nos perguntarmos honestamente: o que os estudantes negros sentem quando a sua história e a sua cultura aparecem no máximo como um objeto, mas nunca como sujeito da aula de história? Em outras palavras, o simples acréscimo de, entre aspas, grupos marginalizados no currículo de história não é sinônimo de uma mudança mais profunda no conceito de história. Essa modificação pode ser uma pura formalidade e não uma verdadeira transformação multicultural, embora seja a mudança que os professores mais tendem a fazer. Como eu já disse, a falta de disposição de abordar o ensino a partir de categorias como raça, gênero e classe social pode estar fundamentada no medo de que a sala de aula fique incontrolável e que as emoções e paixões dos estudantes deixem de ser contidas, deixem de ser represadas. Afinal de contas, esses temas são polêmicos e podem gerar uma vigorosa confrontação de ideias e até mesmo o conflito. Portanto, vejam, abraçar a mudança em um mundo multicultural significa ter uma sala de aula onde os estudantes não estão silenciados durante a aula, não estão passivos, falando apenas quando solicitados. Em um contexto democrático, a sala de aula é vista como uma comunidade de aprendizado, com um clima de abertura para o outro e sem perder o rigor intelectual. Ter uma sala de aula como comunidade significa que todos têm a responsabilidade de contribuir para a aprendizagem, não apenas o professor. Esse senso de comunidade cria a sensação de um compromisso partilhado em prol do bem comum. No nosso caso, na disciplina de estágio supervisionado de história, o bem comum é o aprendizado histórico, que contribua para o desenvolvimento da consciência histórica, do pensamento crítico e aumente a nossa capacidade de viver no mundo. Em uma comunidade de aprendizado democrática, cada voz individual deve ser valorizada. Ouvir os outros com respeito na sala de aula é um exercício prático de reconhecimento da diferença. Nenhum estudante deve permanecer invisível na aula. Bell Hooks reconhece que é difícil criar uma comunidade de aprendizado que abrace plenamente a mudança e o multiculturalismo.
Tudo isso que nós estamos discutindo aqui não se trata de algo simples, fácil e tranquilo. É difícil criar uma comunidade de aprendizado que abrace plenamente a mudança e o multiculturalismo. Pois, para ensinar de modo mais eficaz em um ambiente plural, os professores precisam aprender outros códigos culturais, novas visões de mundo, novas epistemologias. Mais do que isso, o objetivo é que todo esse questionamento de ideias preconceituosas não fique só no plano da teoria, mas ele deve estar integrado a atitudes mais responsáveis e mais empáticas diante da diversidade cultural. Trocando em miúdos, a educação como prática da liberdade nos mostra a importância de integrar teoria e praxis, modos de conhecer e hábitos de ser. Para encerrar, eu vou deixar uma citação da própria autora, da própria Bell Hooks, pois eu não teria palavras melhores do que as dela para encerrar essa aula. Abre aspas. O multiculturalismo obriga os educadores a reconhecer as estreitas fronteiras que moldaram o modo como o conhecimento é partilhado na sala de aula. Obriga todos nós a reconhecer nossa cumplicidade na aceitação e na perpetuação de todos os tipos de parcialidade e de preconceito. Os alunos estão ansiosos para derrubar os obstáculos ao saber. Eles estão dispostos a se render ao maravilhamento de aprender e reaprender novas maneiras de conhecer que vão contra a corrente. Quando nós, como educadores, deixamos que nossa pedagogia seja radicalmente transformada pelo reconhecimento da multiculturalidade do mundo, podemos dar aos alunos a educação que eles desejam e merecem. Podemos ensinar de um jeito que transforma a consciência, criando um clima de livre expressão, que é a essência de uma educação verdadeiramente libertadora. Fecha aspas. Bem, com essa provocante reflexão, com essas belas palavras, nós encerramos a videoaula de hoje. Os comentários e dúvidas devem ser postados no tópico específico para esse texto que está aberto no fórum do CIGA. Bons estudos e se cuidem!